você se esforça. Você estuda, trabalha, constrói. Aprende que a masculinidade tóxica é um peso e que a vulnerabilidade é a nova coragem. Então, você se abre. Você compartilha seus medos, suas dúvidas, aquele vazio que às vezes aparece em um domingo à tarde. Você faz tudo o que dizem que o homem moderno deve fazer. É bem-sucedido, presente, emocionalmente vulnerável, quando necessário. E então, você percebe o olhar. Não é de admiração, não é de conexão profunda. É um olhar que esfria, que se afasta lentamente, um quase imperceptível recuo físico. A atração, aquela força magnética que você acreditava estar construindo, se dissipa no ar. E a pergunta surge, venenosa e silenciosa. O que há de errado comigo? A armadilha está armada. De um lado, o arquétipo do protetor inabalável, que é acusado de ser emocionalmente analfabeto. Do outro, o homem sensível e consciente, que é visto como fraco. Você tenta equilibrar como um malabarista com pesos desiguais, e quanto mais tenta, mais desengonçado fica o seu ato. O medo fundamental aqui não é a rejeição em si, é a rejeição por autenticidade. É aterrorizante pensar que mostrar o que você realmente é menos com sua força e sua sensibilidade seja o próprio motivo do desinteresse. Que a sua verdade seja o seu defeito. A maioria dos homens, presa nesse labirinto, acredita que o paradoxo é externo, que está na mulher, em sua natureza contraditória. Essa é a primeira e mais profunda armadilha. O verdadeiro paradoxo não é o que ela pede, mas como você escuta. Você ouve homem forte e pensa em postura. Ouve que possa chorar e pensa em permissão. Então, você tenta ser as duas coisas alternadamente, como quem troca de máscara conforme a cena. A revelação, a que vai desmontar toda essa confusão, é esta. Ela não quer um homem forte que também chore. Ela quer um homem tão forte que possa chorar sem deixar de ser forte. A diferença não é semântica, é abismal. O primeiro é uma soma, uma combinação de atributos que podem ser falsificados. O segundo é um estado de ser, uma identidade inabalável, onde a vulnerabilidade não é um acessório da masculinidade, mas a prova final dela. A capacidade de acessar a dor, o medo, a ternura, não é um complemento à sua força. É a evidência de que sua força é tão profunda que pode conter o seu oposto sem se desfazer. Este entendimento exige uma mudança de perspectiva radical. Não se trata de aprender a dosar ingredientes. Um pouco de firmeza aqui, uma pitada de sensibilidade ali. Trata-se de uma transformação na fonte. A verdadeira atração, a que não oscila com o vento, surge quando você para de tentar provar que é completo e começa a operar a partir de uma completude que não precisa de validação. O controle emocional que realmente atrai não é a supressão dos sentimentos, é o domínio sobre eles a ponto de expressá-los por escolha, nunca por necessidade. Pare de pensar em força e vulnerabilidade como opostos. Pense no carvalho secular. Sua força não está na rigidez imóvel, mas na flexibilidade resiliente. Ele balança com a tempestade, perde folhas no inverno, sua casca se retorce e mostra marcas. Essa não é sua fraqueza. Essa é a demonstração visível, pública, de sua capacidade de suportar forças infinitamente maiores, sem se partir. Você tem confundido ser uma rocha menos sólida, mas que pode rachar com um impacto certo menos com ser uma raiz menos flexível, que absorve a pressão e se mantém, alimentando a vida a partir do seu centro. O paradoxo começa a se resolver quando você deixa de ser o tronco rígido e se torna o sistema radicular, invisível e indispensável. Você pode fazer tudo pela cartilha. Pode ser atencioso, um ouvinte paciente, um porto seguro que nunca se altera. Pode se abrir com sinceridade, acreditar que a transparência é a chave. E ainda assim, se sente como um móvel bem desenhado no cenário da vida dela, menos funcional, até apreciado, mas fundo, imperceptível. Sua essência
não emite um sinal. Você não ocupa espaço emocional. A dor que vem disso não é a da rejeição gritante. É a da invisibilidade silenciosa. É o medo de que sua masculinidade seja um fantasma. Algo que você clama possuir, mas que nenhum radar feminino consegue detectar. Você se pergunta o que aqueles outros homens têm que você não tem. A resposta não está nos músculos, na conta bancária ou nas histórias de aventura. Está em uma qualidade quase física, mas completamente psicológica. A presença, a força que atrai não se anuncia. Ela se impõe pelo silêncio. É um campo gravitacional emocional que distorce o ambiente ao redor, puxando a atenção e o interesse para o seu centro, sem um único esforço aparente. Na psicologia existe um conceito poderoso, chamado função de container. É a capacidade de um indivíduo, ou de uma relação, de receber, processar e dar significado a emoções intensas e caóticas sem se desestabilizar, sem devolver o caótico multiplicado. Esta é a força primordial, inconsciente e profundamente testada pela psicologia feminina. Antes de qualquer coisa, o teste é: este homem pode conter as minhas tempestades? Ele pode segurar o meu caos, a minha confusão, a minha raiva ou o meu medo, sem se afogar junto, sem fugir assustado, sem tentar corrigir o que não é um problema a ser consertado, mas uma experiência a ser vivida? Sua presença física é irrelevante se a sua presença emocional for pequena, frágil, incapaz de acomodar algo maior que ela mesma. A atração começa no reconhecimento instintivo de que você é um container seguro, que em você ela pode despejar o excesso do seu mundo e você não vai transbordar. Você vai metabolizar. O erro fatal do homem moderno, bem intencionado, é confundir esse conceito com abertura indiscriminada. Ao ouvir que deve ser vulnerável, ele despeja seu conteúdo emocional como quem vira um balde. Isso não é vulnerabilidade. É incontinência emocional. É a confissão não como um presente de intimidade, mas como um descarte de peso. A verdadeira força está em ter um mundo interior tão rico, complexo e bem estruturado, que permitir a entrada de alguém é um ato de soberania, não de desespero. Você não abre todas as portas de uma só vez. Você permite que ela entre no pátio, mostre respeito. Então, você pode escolher abrir a próxima porta. A escassez emocional menos a economia do que é compartilhado, o timing do que é revelado, é o que gera valor e curiosidade. A fartura emocional, o despejo, gera saturação e desinteresse. A prática começa na reformulação da comunicação. Na próxima vez que ela compartilhar um problema, resista ao impulso primitivo de consertar ou de imediatamente equiparar com uma experiência sua. Em vez disso, mergulhe na economia das palavras. Use frases como: isso parece ter sido intenso, ou o que essa situação despertou em você. Você se torna um espelho, não um alto-falante. É no silêncio confortável entre suas palavras, na qualidade da sua escuta que não tem pressa, que a sua presença se expande e ocupa o espaço. Essa presença se traduz em uma linguagem corporal que fala mais alto que qualquer discurso. Observe um leão descansando na savana. Cada músculo está em repouso, mas cada fibra é potencial puro. Ele não está se fazendo de forte. Sua força é um pressuposto, um fato da natureza tão óbvio que não precisa de demonstração. Sua postura relaxada é a prova definitiva da sua segurança. Agora, observe o homem inseguro, aquele que tenta parecer confiante. Seus ombros estão ligeiramente contraídos, como se esperasse um golpe. Seus gestos são abruptos ou contidos demais. Ele não ocupa espaço físico. Se encolhe. Sua bioquímica de medo menos cortisol, adrenalina, vaza por todos os poros e é lida inconscientemente como insegurança. A força atrativa não é uma performance para ser ativada. É uma condição de repouso, é a calma de quem sabe que pode, mas não precisa provar a cada momento. É o olhar que permanece estável, mesmo quando
O ambiente emocional se agita. Quando você internaliza que a sua força é um estado de ser e não um conjunto de ações, seu corpo recalibra. A respiração desce. Os gestos desaceleram. O olhar se fixa, sem ser invasivo. Você para de emitir ruído emocional e começa a emitir um sinal claro e estável. E é para esse sinal, como um farol na névoa, que a atenção feminina verdadeiramente se volta. Existe uma ferida específica, mais profunda, que a rejeição comum. É a humilhação silenciosa de ter sua alma exposta e desvalorizada. Vogue se abriu. Compartilhou aquele medo que te persegue desde a infância. Aquele fracasso profissional que ainda lateja. A insegurança sobre o futuro. Você o fez com as melhores intenções, acreditando que a transparência criaria uma ponte indestrutível de intimidade. Em vez disso, sentiu o clima emocional esfriar. O brilho nos olhos dela perdeu intensidade. A conversa mudou de tom, e uma distância invisível foi instalada. A dor não é só de ser rejeitado, é de ser rejeitado no seu momento de maior entrega. O desejo oculto aqui é profundo. Ser aceito em sua totalidade, com todas as fissuras e sombras, mas sem perder, nem por um segundo, o respeito e a atração que o viram como um homem. A ferida toca na dúvida primordial. Sou defeituoso demais para ser amado? A resposta, no entanto, não está no conteúdo do que você compartilhou, mas na estrutura e no contexto em que você o fez. A vulnerabilidade não é um ato de abertura livre e sem regras. É um ritual de confiança que segue um princípio hierárquico rígido. A reciprocidade escalonada, você não oferece o núcleo antes de ter acesso ao pátio. A vulnerabilidade deve ser correspondente, ou ligeiramente inferior, ao nível que ela já ofereceu a você. Se ela compartilhou uma frustração superficial do dia, você pode compartilhar uma similar. Se ela se abriu sobre um conflito familiar significativo, a porta para um conflito seu de mesmo peso está aberta. Mas se ela só falou sobre o trânsito e o tempo, e você despeja o trauma de abandono dos seus pais, isso não é conexão, é um sequestro emocional. Um dump de intimidade que sinaliza descontrole e falta de leitura social. Ao seguir essa hierarquia, você não está sendo calculista, está sendo respeitoso com o ritmo dela e, mais importante, estabelecendo o seu próprio ritmo. Você se posiciona como o regulador da profundidade da conexão, não um participante passivo que se despe ao primeiro sinal de interesse. Quando você finalmente compartilha algo de valor, saiba que ela não está apenas ouvindo a história. Ela está conduzindo um teste inconsciente de 2 camadas. A primeira camada avalia a força que foi necessária para você superar, ou estar superando, aquilo. Ela está medindo a distância entre o homem ferido do passado e o homem que está falando agora. A segunda, e mais crucial, avalia se você precisa da validação ou do conforto dela para se sentir bem com aquilo. Este é o divisor de águas. Compartilhar do ponto de vista da superação é magneticamente atrativo. Foi um período muito difícil quando perdi minha empresa. E foi isso que aprendi sobre resiliência e prioridades. É a narrativa de um herói. Compartilhar do ponto de vista da vitimização foi muito difícil e ainda me sinto perdido. Não sei o que fazer. É a narrativa de alguém que ainda está no fundo do poço, pedindo para ser resgatado. A mesma experiência comunicada, de formas diferentes, desencadeia reações opostas no inconsciente feminino. Atração por um sobrevivente forte, ou instinto maternal e fatal, para o desejo romântico por um ferido. Para operacionalizar isso, trabalhe com o método das 3 camadas. A camada 1 superfície é a vulnerabilidade sobre preferências e gostos. Confesso que sou péssimo em cozinhar, mas adoro um bom prato feito. É segura, humana, cria identificação. A camada 2 profundidade envolve vulnerabilidade sobre valores e lutas atuais em processo. Tenho me desafiado a ser menos crítico no trabalho. É uma tendência minha que reconheço. Mostra autocrítica e crescimento. A camada 3 núcleo toca em identidade e passados formativos significativos. A forma como meu pai lidava com o fracasso me ensinou, da pior maneira, a importância da compaixão comigo mesmo.
revela a origem da sua filosofia. A regra de ouro: avance uma camada apenas quando a conexão, na atual, estiver sólida e acima de tudo. Quando você não estiver buscando validação, mas oferecendo um pedaço do seu mapa interno, a vulnerabilidade estratégica é um convite para ela te entender, não um pedido para que ela te cure. Imagine uma fortaleza imponente no topo de uma montanha. Sua força e autoridade são inquestionáveis, justamente porque ela tem portões. A existência do portão não a torna vulnerável, a torna seletiva. Um portão aberto para todos, a qualquer hora, é uma praça pública. Um portão que se abre apenas sob condições específicas, para convidados especiais, é um símbolo de poder. Suas histórias, suas emoções profundas, são os portões que você controla. Sua força é a própria fortaleza, a estrutura inabalável que existe independentemente de quem entra ou sai. Quando você convida alguém a entrar, ela se sente singular, escolhida. Mas o respeito que ela tem por você não diminui, aumenta, porque ela nunca tem acesso total. Ela sempre vê mais portões adiante, mais corredores, mais profundidade. A atração se alimenta desse mistério respeitoso, dessa entrega calculada, que nunca entrega tudo. Você para de ser um livro aberto e se torna uma biblioteca sagrada, onde ela ganha o privilégio de ler alguns volumes selecionados. E é esse privilégio, concedido por um homem que não precisa que ela leia para se sentir completo, que a faz querer passar a vida inteira explorando suas prateleiras. A dinâmica é familiar e desgastante. O humor dela determina o seu. Um dia, ela está radiante, e seu mundo ganha luz e cor. No dia seguinte, ela está fria, distante, e uma névoa de ansiedade e dúvida desce sobre você. Você se vê analisando cada mensagem não respondida, cada tom de voz mais seco, tentando descobrir o que fez de errado, como pode consertar. Você se torna uma canoa à deriva, batida pelas ondas do oceano emocional dela, sem leme e sem direção. O medo não é apenas o conflito, é a impotência de se ver sendo levado por uma correnteza que você não controla. O desejo inconsciente aqui é o de possuir um centro de gravidade tão firme, tão gravitacionalmente estável, que você possa permanecer calmo na beira do cais, enquanto o mar dela se agita, oferecendo uma âncora, não um naufrágio companheiro. A atração mais profunda nasce não daqueles que entram no caos conosco, mas daqueles que nos oferecem um porto seguro fora dele. Existe um equívoco fatal sobre o que significa ser um homem estável. A estabilidade não é impassibilidade, não é a frieza de uma estátua. É previsibilidade emocional. Ela precisa saber, no nível mais primitivo e inconsciente, que independentemente do turbilhão que ela esteja sentindo, o seu caráter não mudará. Você pode ficar triste, irritado, eufórico ou contemplativo. Você é humano. Mas os seus princípios, o seu respeito, a sua palavra e, acima de tudo, a sua presença permanecem inalterados. O homem verdadeiramente chato é aquele que enterrou suas emoções tão profundamente que se tornou uma paisagem plana e monótona, onde nada cresce. O homem forte é uma paisagem dinâmica. Tem montanhas de convicção, vales de introspecção, rios de paz. O clima muda, mas a geografia é sólida, confiável e interessante de se explorar. A atração mora nessa combinação de segurança no terreno e imprevisibilidade nas condições. O erro mais comum do homem que quer agradar é o da absorção emocional. Na tentativa nobre de ser empático, ele se torna uma esponja. Ela chega estressada e ele imediatamente fica tenso. Ela chega ansiosa e seu coração acelera junto. Ele acha que isso é solidariedade, que é estar presente. Na verdade, é incompetência emocional. É a falta da habilidade mais básica de contenção. Se ela entra em pânico e você entra em pânico, quem salvará quem? Dois afogados não formam um barco salva-vidas. Sua função não é saltar na água gelada do desespero dela para provar que você se importa. Sua função é permanecer na segurança da praia, com os pés firmes na areia, e estender a mão com uma corda sólida.
A calmaria que você oferece não é indiferença. É a única plataforma a partir da qual um resgate é possível. Quando você absorve a emoção dela, você não a ajuda a processá-la. Você apenas duplica o problema. Quando você a contém oferecendo um espaço calmo para que ela própria processe, você se torna o sol que dissipa a névoa. A prática para desenvolver isso é interna e acontece em milésimos de segundo. Chama-se o exercício do observador interno. Na próxima interação carregada, quando você sentir o puxão da ansiedade, o impulso de reagir, faça uma coisa simples e poderosa dentro da sua mente. Crie uma fração de distância. Diga para si mesmo: eu não sou essa situação. Eu estou presenciando essa situação. É um ato sutil de dissociação cognitiva saudável. Você não está negando a emoção. Está se posicionando como a testemunha dela, não como o seu prisioneiro. Esse centímetro de separação psicológica é o que transforma a reação em resposta. Em vez de não, ela tá brava, preciso consertar agora, a pergunta se torna: o que essa emoção dela tá realmente pedindo? É por soluções? É por validação? É apenas por um silêncio que a acompanhe? Sua calma deixa de ser uma ausência e se torna um campo de força ativo, uma energia que paradoxalmente atrai o turbilhão emocional dela para perto. Em busca de repouso, existe um ponto no centro de um furacão chamado olho. Lá, há um silêncio sobrenatural, uma calma absoluta. O vento não sopra, a chuva não cai. Enquanto eu isso a poucos quilômetros de distância, as paredes de vento giram a velocidades destrutivas. O poder da tempestade inteira depende da existência desse centro imóvel. Quando você desenvolve um núcleo emocional inabalável, você se torna o olho da tempestade da vida dela. Ela pode girar nas ansiedades do trabalho, nos dramas familiares, nos incertezas do futuro, mas ao se aproximar de você, ela entra em um espaço de clareza, de paz, de quietude. Esse é o magnetismo supremo, aquele que transcende a atração física ou intelectual. Você não é mais um personagem no drama emocional dela, adicionando conflito ou complicação. Você é o intervalo entre os atos. É o momento em que a cortina se fecha, o barulho cessa, e ela pode respirar fundo, se reencontrar e se lembrar de quem ela é, quando não está em guerra com o mundo. Oferecer isso a uma mulher não é ser submisso. É ser soberano. É ser o território neutro, onde ela, e somente ela, pode desarmar suas defesas. E é para esse território governado por um homem que não teme suas tempestades porque conhece a si mesmo, que ela sempre, sempre vai querer voltar. Você já foi o homem agradável. Aprovou seus gostos, concordou com suas opiniões, riu de piadas que não eram engraçadas. Você evitou qualquer discordância como se fosse uma mina terrestre, acreditando que a harmonia absoluta era o caminho para o coração dela. O resultado? Você se tornou previsível. Um irmão. Um amigo. Confortável. A atração romântica evaporou. A dor que surge desse lugar é a do homem que se trai. Você se pergunta por quê, ao ser tão compreensivo, se torna invisível. O medo que o motiva é primitivo. O de que, se você se mostrar diferente, se impuser um limite ou simplesmente discordar, ela vai embora. O desejo oculto é perverso em sua simplicidade. Ser amado, não apesar de quem você é, mas por causa de quem você é. Inclusive, pelas arestas que criam atrito. Você anseia por uma conexão que não exija a anulação da sua individualidade. Aqui reside um dos princípios fundamentais da atração: a polaridade. A atração romântica e sexual não floresce na igualdade de opiniões e emoções. Ela explode na tensão entre energias complementares e distintas. Masculino e feminino, em seu sentido energético, são polos que se atraem. Quando você se torna um espelho perfeito, refletindo apenas o que ela quer ver e ouvir, você anula sua própria polaridade. Você deixa de ser o polo oposto e se torna uma extensão dela mesma. E ninguém
se sente atraído por seu próprio reflexo de maneira romântica. Sua vulnerabilidade, quando usada como moeda para comprar aprovação, é a que te enfraquece. A vulnerabilidade que atrai é a que revela uma fronteira. Isso sou eu. Isso não sou eu. É a que pode, intencionalmente ou não, criar uma saudável tensão de diferenças. É por isso que a palavra mais poderosa na linguagem da masculinidade atrativa é um simples não. Mas não um não agressivo, defensivo ou infantil. O não poderoso é calmo, firme e muitas vezes até lamentado. É a vulnerabilidade fortalecedora em ação. Frases como eu adoraria ajudar, mas não posso comprometer um princípio meu, ou entendo seu ponto, mas minha experiência me leva a ver de outra forma. São devastadoramente atrativas. Elas comunicam duas coisas simultaneamente. Você tem um núcleo de valores tão sólido que não se dobra nem mesmo para agradar. 2, você valoriza a relação o suficiente para ser honesto, mesmo sabendo que isso pode desagradar. Esse não vulnerável gera um respeito que anos de concordância servil jamais conseguirão. Ele te tira da categoria de opção disponível e te coloca na categoria de indivíduo soberano. Criar essa tensão saudável é uma arte que se pratica no dia a dia. Comece com a opinião verdadeira. Em vez do gostei também, tente gostei. Mas aquela parte do final me deixou pensativo. O que você achou? Isso não inicia uma briga. Inicia um debate, uma dança mental que é intrinsecamente estimulante. Em seguida, cultive um mundo à parte. Quando ela propor um plano, sua resposta não deve ser um automático sim. Às vezes, deve ser. Parece ótimo, mas já tem um compromisso nesse horário. Esse compromisso pode ser com a academia, com um projeto pessoal, com a simples necessidade de solidão. A mensagem é clara. Sua vida é rica, cheia, e não está em pausa, esperando por ela. Finalmente, use a brincadeira com borda. O humor que discorda sutilmente é um afrodisíaco cognitivo. Ela diz, amo esse restaurante. E você, com um sorriso nos lábios, responde, é bom, mas ainda acho que o nosso cantinho tem a comida mais honesta. Você só gosta daqui pela decoração instagramável. É uma provocação leve que mantém a polaridade. Viva e mostra que você a vê como uma igual digna de um dueto, não de um monólogo. Pense em um imã. Sua capacidade de atrair depende da existência de dois polos opostos, norte e sul. Se você tenta ser apenas um polo, sempre positivo, sempre concordante, sempre disponível, o magnetismo desaparece. A atração simplesmente não existe. Sua força, sua convicção, sua direção são o polo norte. Sua vulnerabilidade, sua sensibilidade, sua capacidade de se adaptar são o polo sul. Juntos, dentro do mesmo objeto indiviso, eles criam um campo magnético irresistível. Tentar mostrar apenas um dos polos é como tentar forçar a junção de dois lados norte de um ímã. Há uma repulsão física, uma resistência insuperável. Ela não quer um clone emocional, um servo que diz sim a tudo. Ela quer um complemento, um parceiro que, por ser sólido em si mesmo, pode se encontrar com ela na dança das diferenças, sem medo de se perder. O desejo não é alimentado pela luz constante da aprovação, mas pela faísca elétrica que salta no espaço entre dois polos distintos. É nesse espaço, carregado de tensão e possibilidade, que o verdadeiro fogo começa. Há um cansaço que vai além do físico. É a fadiga mental de viver em modo de cálculo permanente. Agora é hora de ser forte. Este momento pede vulnerabilidade. Você se torna o diretor, ator e crítico da própria peça. Uma peça chamada O Homem Aceitável. Essa divisão interna é um desgaste silencioso que consome sua energia vital e, ironicamente, esvazia sua presença de qualquer autenticidade. O medo subjacente é aterrorizante. E se o seu eu verdadeiro, sem filtros e sem performance, for inerentemente desinteressante, ou pior, repulsivo, essa crença o prende em um ciclo de atuação sem fim, onde você está sempre se observando de fora,
nunca realmente habitando o momento. A raiz do problema, você começa a suspeitar, não está em nenhum manual de relacionamento ou na psicologia feminina. Estava dentro de você o tempo todo. Esta é a síndrome do homem dividido. Um pé no arquétipo do guerreiro inabalável, outro no do cuidador sensível. Você acredita que estes são dois eus separados, talvez até conflitantes, que devem ser alternados conforme o script social dita. Você estoca a vulnerabilidade como uma mercadoria secreta e exibe a força como uma fachada pública. Mas a atração genuína, a que toca o nível inconsciente e cria laços duradouros, não responde a fragmentos. Ela responde à integridade. O inconsciente feminino é um detector de congruência. Ele percebe a desconexão entre a persona e a pessoa. Ela não quer alternar entre o super-herói e o ferido. Ela quer o herói que carrega suas cicatrizes não como defeitos, mas como parte integral de sua história de força. Ela quer a pessoa inteira. O ponto de virada, a integração, acontece em um momento de clareza quase espiritual. Você percebe que sua vulnerabilidade não é o oposto da sua força. É sua manifestação mais corajosa. Chorar não é quebrar. É a força profunda de se permitir ser atravessado por uma emoção, de honrar uma perda ou uma beleza sem se desfazer. Colocar um limite não é ser rígido ou frio. É a vulnerabilidade de se expor ao conflito potencial, ao desgosto do outro, para proteger o que é sagrado para você, seu tempo, seus valores, sua paz. Boca, para beber forte e vulnerável como opostos em uma gangorra. Começa a vê-los como duas cores no mesmo espectro, duas notas na mesma música. Você é um eu complexo e multifacetado, e é nessa totalidade que reside o seu poder magnético. Para acelerar essa integração, pratique o exercício de renarrativa do herói integral. Pegue um momento do seu passado, que você catalogou como fraqueza, a vez que você chorou de frustração, que recuou por medo, que pediu ajuda. Agora, faça a pergunta transformadora. Que força estava se manifestando ali, mesmo que de forma desajeitada ou disfarçada? A tristeza avassaladora, após uma perda, não era fraqueza, era a força do seu apego, a profundidade da sua capacidade de se importar. A ansiedade paralisante, antes de uma grande apresentação, não era covardia. Era o seu investimento no resultado. A força do seu desejo de fazer bem. A decisão de pedir ajuda não era incompetência. Era a força da humildade e do desejo genuíno de crescer. Pare de narrar sua vida como uma oscilação entre sucesso e fracasso, força e fraqueza. Comece a narrá-la como a jornada de um homem que utiliza todo o seu espectro emocional como ferramenta de navegação no mundo. Suas emoções não são falhas no sistema, são o sistema de orientação. Então, você chega ao estágio final. A presença pura. Observe uma criança completamente absorta na construção de um castelo de areia. Não há performance, não há autoconsciência. Há apenas o fazer, o ser, dentro da experiência. A atração mais magnética que um homem pode emitir é essa mesma qualidade. É a presença de alguém que parou de se monitorar. Ele ri com o corpo todo quando algo é genuinamente engraçado. Seu rosto se concentra, seus olhos se afunilam quando um problema complexo surge. Ele para, em silêncio, e sua expressão se amacia ao testemunhar um gesto de bondade ou beleza. E ele faz tudo isso sem um pingo de preocupação sobre como isso parece. Ele não está mais sendo vulnerável ou sendo forte. Ele está simplesmente respondendo ao mundo a partir de um centro integrado que não precisa se dividir para se adequar. Nesse estado de presença indivisa, reside uma autenticidade que é como um imã para o autêntico nos outros. Ela finalmente não está mais diante de um paradoxo a ser decifrado. Está diante de um homem completo, inteiro e, portanto, irresistivelmente real. O caminho até aqui desmontou uma ilusão. Você entrou acreditando que precisava aprender a alternar entre dois papéis,
o da fortaleza e o da abertura. Você sai entendendo que a maestria não está na alternância, mas na síntese. O paradoxo feminino se dissolve quando você percebe que ele nunca esteve nela. Esteve na sua própria percepção fragmentada de si mesmo. A verdadeira mestria é expressar força através da vulnerabilidade e vulnerabilidade a partir de um lugar de força. Sua lágrima, quando vier, terá a densidade de quem conhece a dor e não foge dela. Sua firmeza, quando necessária, terá a suavidade de quem compreende o impacto de suas ações. Você se torna uma nova substância emocional. Um composto que não se encaixa mais nas velhas categorias de macho alfa ou homem sensível. Você é simplesmente um homem integrado. E esse é o único tipo de homem que resolve o falso paradoxo. Não com palavras, mas com o peso de sua presença. Com essa integração, ocorre a libertação final. O fim da busca por validação externa. O maior prêmio desta jornada não é o interesse de uma mulher específica. É a emancipação da tirania do olhar alheio. Você para de viver com a pergunta paralisante: isso me faz parecer forte o suficiente? Isso me faz parecer sensível demais? A única pergunta que passa a importar é: isso é verdadeiro para mim? Essa autofidelidade é o imã mais poderoso que você pode cultivar. Ela emana uma autoridade silenciosa, uma coerência energética que é detectada a quilômetros de distância. Ela atrai de forma quase seletiva aquelas que estão emocionalmente disponíveis e maduras o suficiente para um relacionamento com um homem real, menos com nuances, contradições e profundidade, e não com uma caricatura ou um arquétipo projetado por medo. Portanto, entenda: o homem integrado não conquista ninguém. Ele não persegue, não manipula, não performa. Ele emite uma frequência de completude, de paz consigo mesmo, de curiosidade pelo mundo. E aquelas que ressonam na mesma frequência, menos que também buscam autenticidade em vez de jogos, profundidade em vez de superficialidade, são naturalmente, inevitavelmente, atraídas para perto. O trabalho agora não é externo, é interno. Não é sobre aprender novas técnicas de sedução. É sobre curar suas próprias divisões, soldar os fragmentos do seu eu, para que a atração que você emana seja orgânica, constante, e não contingente a um comportamento ou a uma pessoa. Você não precisa mais aplicar o que aprendeu. Você se tornou a lição. O caminho à sua frente é claro. Abandone de vez o objetivo exaustivo de decifrar o paradoxo feminino ou de fazer ela te desejar. Adote, como missão permanente, o objetivo de integrar o paradoxo masculino interno. A força e a vulnerabilidade não são seus inimigos. São suas duas mãos. Uma para construir e proteger, a outra para sentir e conectar. Use ambas, com destreza e sem culpa, para erguer a vida e os relacionamentos que você verdadeiramente deseja. A mulher que vale a pena menos aquela que somará e não subtrairá. Não está à procura de um homem que resolveu o enigma dela. Está à procura de um homem que está em paz com o próprio mistério, que habita sua complexidade com confiança e quietude. Portanto, deixe para trás a metáfora do equilíbrio precário, da gangorra que sobe e desce. Adote a metáfora final, a do oceano. Na superfície do oceano, há tempestades, ondas gigantes, ventos uivantes, uma exposição completa e dramática da força da natureza. Menos esta é sua vulnerabilidade visível, suas emoções em movimento. Mas nas profundezas, a centenas de metros abaixo, reina uma calma absoluta, uma escuridão silenciosa e uma pressão imensurável que molda continentes. Esta é sua força central, seu caráter inabalável, seu núcleo de convicções. Um homem que só mostra a superfície é caótico e imprevisível. Um homem que só mostra a profundidade é inacessível e distante. Mas o homem que é ambos, simultaneamente é poderoso. Ele é vivo, dinâmico em sua expressão, mas absolutamente estável em sua essência. As tempestades passam,
mas o oceano permanece. Ele é o paradoxo resolvido, não pela lógica do discurso, mas pela lógica da existência. Torne-se o oceano. A calma na sua profundidade permitirá que você dance com qualquer tempestade na superfície, sem medo de se perder. E é para essa vastidão, profunda e viva, que os verdadeiros navios anseiam navegar.